chamo de Mário Tom, diretor executivo da Associação Tapuan Canave. Tapuan Canave significa reencontro. Como que nós iniciamos? Na verdade, é uma história muito interessante. Quando eu fazia parte de um grupo cultural chamado Mbuzini. Na altura estava estudando na escola secundária Samora Moisés Machel. E lá na escola Samora Moisés Machel fazia parte deste grupo cultural. E eu também era um dos artistas apaixonados, né? E de destaque. E dali fazíamos parte. E neste grupo tínhamos um instrutor, um professor. Que este professor ele fazia parte da Associação Cultural Mfuma Moçambique, na altura. É o professor Horácio Augusto, chamado Mapete. Nós ensaiávamos todos os sábados na escola secundária São João Michel. E ele, neste componente, acabou destacando algumas pessoas, ou alguns artistas, que mostravam-se a evolução um pouco mais acelerada. E esses artistas, o professor, acabou nos convidando para aperfeiçoarmos a nossa arte e convidando-nos para fazermos parte ao grupo ou Associação Cultural Mfuma Moçambique, onde lá teríamos ensaio mais frequente, com mais dinâmicas, com mais exigências. E na altura eu lembro que saímos mais um colega chamado José. E esse grupo ensaiava na Minhava. E aceitamos o desafio, começamos a ensaiar. O grupo, a associação, neste caso, na altura, ensaiavam terça, quinta e sexta. E os sábados nós tínhamos ensaios na escola, de manhã e sábado à tarde, no Mfuma Moçambique. E começamos, isso foi em 2007, parece. Começamos a ensaiar em 2007, 2008. E havia essa rotina. Ensaiava na escola secundária e também estava no Mfuma Moçambique. Mas, com o tempo, começamos a ficar cansados. Somente eu e o meu colega, o José, começamos a ficar cansados. E desta forma, começamos a ver, eu saio da escola, vou para casa, de casa vou ensaio, e vice-versa, todos os dias de ensaio. Isso argumento acabava cansando. Então começamos a dizer, por que não podemos criar um grupo também lá no Vaz? A ideia foi essa, de uma conversa que eu estava tendo com o José. Disse, não, é possível termos um grupo cultural lá no Vaz. Ok, tá bom. E nós não temos material. Onde vamos adquirir o material? Na altura disse, tá bom, ok. Eu como faço parte do grupo da igreja, nós na igreja usamos batuque, então vamos ver se podemos identificar alguém dentro da igreja que possa nos apoiar, lá na igreja católica neste caso. Dito e feito, uma das minhas intervenções foi procurar alguém que sabe tocar, porque na altura eu era só bailarino, só sabia dançar, nunca aprendi a tocar, então procurei alguém que sabia tocar. E de feito acabei encontrando um jovem chamado Domingos, que já se apaixonava em tocar, já via alguns exercícios dele tocar. Não, convidei ele, porque temos uma ideia aqui de criarmos um grupo cultural. E como eu acho que você tem essa inclinação de saber tocar, então que tal você nos ajudasse a tocar? Não há problema, a ideia é boa, vamos lá, não tem problema. Agora, vamos encontrar onde batuque? Vamos levar na igreja? Eu disse, não precisamos levar na igreja. É um jovem que eles têm batuque, em casa dele. O pai tem batuque. Ele toca valimba, não sei o quê. Vamos aproximar a ele e vamos pedir a ele para nos emprestar batuque e convidar também ele para fazer parte da associação. Isso eu lembro, foi no dia 9 de abril. Saímos neste dia 9 de abril, sentamos, eu, Domingos, o José e esse colega, o nome dele chama-se Jaime.
sentamos com ele e dissemos, temos uma ideia aí que nós queremos pedir a você para nos apoiar ou nos emprestar os batuques, ou não, mesmo fazer parte desse mesmo grupo. Ele se viu, gostou da ideia, ok, não há nenhum problema. Não, já tínhamos professores para ensinar, já tínhamos só para tocar e já tínhamos batuque. Então já tínhamos tudo, toda a estrutura já completa. Então, o espaço, vamos ensaiar aonde? Podemos ensaiar aqui mesmo, em casa desse jovem que tinha batuque. Não movimentamos batuque de longe, não sei o quê, então não é fácil, podemos iniciar aqui. Dito feito, nós começamos a ensaiarmos naquele mesmo espaço. É por isso que, em algum momento, nas nossas informações, nós falamos que a associação foi constituída em 2009, no dia 9 de abril. Esse foi o dia que nós conseguimos acertar todas as peças importantes para nós iniciarmos com a atividade. Ok, de lá começamos já a tocarmos e, dito feito, quando se faz um barulho de batuque, pessoas voluntárias aparecem para perceber o que está a acontecer. Nós ali a fazer ginástica, começamos a ter voluntários, começamos já a construirmos o primeiro grupo aí nesta equipe. Começamos a ensaiar, dançarmos, essas coisas todas. Nossa primeira apresentação, eu lembro, foi na Igreja Católica, mesmo dentro da igreja. Ficaram muito impressionados com aquilo que nós fizemos. Foi coisa do outro mundo, que nós, em nenhum momento no bairro do Vaz, havia um movimento como aquele de uma forma organizada. Porque havia outros movimentos no passado, mas não era de uma forma organizada. Então, nosso grupo foi de uma forma muito organizada e nós trouxemos experiências diferentes porque tínhamos esse casamento de uma parte representada da escola Samora Machel, outra parte representada no Fuma Moçambique. Mesmo os dois colegas novos que nós chamamos também faziam parte do grupo da Manga, Escola da Manga. Então, foi uma fusão bastante interessante. Então, naquela primeira conversa, nós começamos já a discutir sobre os nomes. Então, se queremos criar um grupo, temos que dar nome. E qual seria o nome? Eu lembro, na altura, houveram várias propostas. E por ser um grupo cultural, nós queríamos um nome que dignificasse um grupo cultural tradicional. Então, queríamos um nome tradicional. Então, das propostas que estava lá presente, a que mais soou foi o reencontro. Por que reencontro? Porque todos nós éramos da mesma zona, exceto o José, que era da Minhava. Então, já nos avistava, já nos conhecia. Então, acabamos nos reencontrando num movimento que nós nunca sonhávamos que íamos nos encontrar, que íamos nos juntar. Então, ficamos este nome, Reencontro, que é Tagumani Canave. Então, começamos a fazer nossas atividades, na igreja, aí no bairro mesmo, dançávamos, fazíamos teatro, dançávamos. Dali surgiu a Colima. A Colima tinha um centro de desenvolvimento comunitário no Vaz, e eles, um dos objetivos do programa deles que estavam a fazer, que era criar ou organizar pequenos grupos em associações ou cooperativas. Na altura, o coordenador que estava a gerir o centro lá no Vaz convidou-nos para nós fazermos uma conversa com eles e viram que nós estávamos com uma estrutura que dava para organizar e convidaram-nos para nós transformarmos o grupo para a associação. Já em 2015, eu saí da cidade da Beira para trabalhos em outras esferas, enquanto que os meus colegas ficaram a continuar com as atividades culturais. Eu saio da Beira, vou fazer trabalhos e volto em 2021. E em 2021, se lembram que houve situação de Covid-19 e nós queríamos, uma das áreas totalmente afetada foi a área da cultura. Então nós queríamos intervir em outras áreas e o nosso estatuto já não previa isto. Então tínhamos que nos reinventar.
Então, nós já neste processo queríamos atacar a área de saúde. O nosso instituto, como tinha essa barreira, voltamos a nos reorganizarmos para fazer uma nova estrutura. Do princípio, nós funcionávamos de uma forma leviana, mas a partir de 2023 criamos uma revitalização interna, onde que nós fizemos as nossas eleições, a Assembleia Geral, onde criamos uma estrutura funcional, onde elegemos órgãos sociais, Assembleia Geral, Conselho de Educação e Conselho Fiscal. Antes dessa Assembleia Geral, eu, como Mário Tomo, fazia quase um pouco de tudo. Fazia questão de órgão, era membro de órgãos sociais, tanto também o executivo, mas ao longo do tempo percebemos que isto em algum momento acaba minando com as intervenções. É dali com que nós preferimos fazermos essa Assembleia Geral para estruturar a organização, onde que a Assembleia Geral é o órgão máximo da associação, que é composto com todos os membros da associação, enquanto que o Conselho de Direção é o órgão executivo da associação, que este Conselho de Direção é composto por presidente, vice-presidente e secretário. E temos o órgão que é o Conselho Fiscal, que é um órgão que fiscaliza, que apoia algumas deliberações, que fiscaliza as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Conselho de Direção. E o Conselho de Direção, por sua vez, tem um órgão executivo que lá onde me coloco, que é coordenado pelo presidente executivo, diretor executivo, que sou eu, que neste caso tem uma equipe também que em algum momento trabalha comigo. Temos a área programática, temos a área da administração e finanças, que esta área de administração e finanças acaba reportando as suas intervenções para a área de direção executiva. Temos a área programática que estão mais empenhados para implementar atividades de campo. Temos a área de planificação e cooperação e parcerias, que é a área que é responsável pela criação de novas parcerias, planificação das atividades, planificação dos planos anuais, planos estratégicos. Enfim, este é como funciona o nosso sistema. A nossa associação funciona com voluntários e também com equipas mistas. Esses voluntários são em algum momento que doam o seu tempo, doam o seu saber para a implementação de muitas atividades que nós estamos a implementar atualmente. Temos pessoas a tempo inteiro, temos tipo de exemplo que é o diretor executivo, oficial de programa, oficial de administração e finanças, supervisora de campo, oficial de monitoria e avaliação e diretor de parcerias. Eu trago uma situação aqui em que, em algum momento, teria falado há pouco tempo, onde que eu, como Mário Tomo, antes da realização da Assembleia Geral, eu era presidente do Conselho de Direção da Associação, onde em algum momento também realizava atividades, ou em algum momento era na área do executivo, tanto também como como órgãos sociais. E isso em algum momento acabava criar impasse, constrangimento, porque não sabia quem prestava conta a quem em algum momento. Porque o diretor executivo é alguém da área programática, é alguém que vai atrás das coisas, é alguém que faz com que a máquina funcione, enquanto que o presidente do Conselho de Direção é político, é alguém que aprova os regulamentos, é alguém que aprova os planos, entre outros, é mais político. Então, nós fizemos essa alteração onde que deveríamos dividir as responsabilidades. Nesse caso, eu
tínhamos que fazer as eleições porque havia muito conflito de interesse. Onde que algumas funções do diretor executivo acaba sendo semelhante ao do presidente do Conselho de Direção. Então, fizemos essa alteração que acreditamos nós, desde o momento que nós fizemos a alteração deste cenário, muita coisa melhorou. E só para ver que nesses últimos anos, desde 2024 para cá, a organização cresceu bastante. E eu acredito que foi devido a este cenário. E mesmo também os membros começaram já a perceber melhor a intervenção, então acolheram bastante essa iniciativa. Como eu dizia antes, que a nossa associação tem uma origem cultural. Onde que nós acabamos nos migrando para áreas sociais devido à situação de Covid-19 que nós tivemos em 2021. E uma das áreas que mais nos interessou após essa transição foi a área ambiental. E olhando nesta perspectiva, nós estamos atualmente a investir seriamente na questão da sustentabilidade da nossa organização. E neste sentido, estamos a olhar em questão de reciclagem, porque nós olhamos que é uma área que é possível nós tenhamos uma sustentabilidade sólida, é possível nós tenhamos uma sustentabilidade verdadeira neste próprio sentido. Estamos agora a produzir vasos ecológicos, estamos a produzir o biocarvão, estamos a produzir o biofertilizante. Atualmente vamos estar a fazer compostagem, produção de resíduo, de biocombustível a partir de resíduos sólidos. Então, esta é uma estratégia que nós estamos a olhar, que é uma estratégia um pouco mais sólida, um pouco mais eficaz, que possa nos fazer ter uma sustentabilidade mais acertada. Iniciamos agora com um programa interno de produção de chips a partir de mandioca, a partir de batata doce e outros derivados. Então, é neste componente que nós estamos a olhar, questão de sustentabilidade a nível interno.